Olá, galerinha do terceiro ano A. Então, estamos aqui de novo com mais um vídeo, né, para vocês. Então, nesse período, nós estaremos utilizando o A mais como ferramenta de estudo, tá? Sempre lá terá um vídeo de abertura. E nessa primeira semana, nós vamos estar fazendo uma retomada de conteúdos. Nós vamos estar revendo alguns conteúdos, tá? Depois que vocês verem esse vídeo de abertura, vocês vão lá na seção documentos de texto. Nessa seção vai ter algum vídeo, vai ter sempre alguma coisinha lá para vocês estarem dando uma olhadinha também, tá? Depois que vocês derem uma olhadinha lá nos documentos de texto, vocês vão lá, vão fazer os exercícios, tá? Pouca coisa, prof, né? Vai sempre disponibilizar alguma coisinha lá para vocês estarem fazendo de exercício, tá? Então, nessa primeira aula nossa de hoje, nós vamos estar retomando os conteúdos de história. Então, o que a gente trabalhou? Né? A gente viu a história de uma cidade, que toda cidade tem a sua história, né? A gente também viu sobre a formação das cidades, também nesse período que a gente estudou, né, lá sobre a apostila, na apostila, né? E a gente viu também as fontes que contam a história das cidades, né? Então, todas as cidades, elas têm uma história. E existem diversas maneiras da gente estar conhecendo a história das cidades. Bom, essas fontes que nos ajudam a contar, a entender a história das cidades, elas são chamadas de fontes históricas, tá? Então, o que pode ser uma fonte histórica, prof? Então, a página de um jornal pode ser uma fonte histórica, um livro didático de uma determinada época, né? Então, o que é livro didático? É como vocês têm a apostila hoje. Antigamente, né, um tempo atrás, a gente chamava de livro didático. Então, esses livros didáticos, eles também são fontes históricas, porque eles contêm conceitos daquelas épocas, né, de determinadas épocas. Então, o que mais que pode ser uma fonte histórica? Um brinquedo, né? Um brinquedo também conta a história de como eram as brincadeiras naquela época, daquela determinada época ou daquela determinada cidade, como que eles brincavam, né? A moeda, o dinheiro, ele também é uma fonte histórica, né? Como o prof mostrou que o Leandro, né, trouxe para nós várias moedas e dinheiro mesmo. Ele levou pra gente na sala pra gente tá dando uma olhadinha, né? Foi bem legal. Então, isso é uma fonte histórica também. Ali a gente consegue observar várias coisas, né? Como que era o dinheiro daquela época. Então, moedas, o dinheiro, ele é uma fonte histórica. A planta de uma cidade, por quê? Porque as cidades, elas mudam, né? A cidade, ela não fica sempre daquele jeitinho, ela muda. Então, uma planta de Curitiba de 2000, do ano 2000, por exemplo, ela é diferente da de hoje, de 2020. Então, ela é uma fonte histórica, né? Os relatos orais. O que é relato oral? Mas relato oral são as entrevistas que você pode fazer com outras pessoas. Um vizinho, um morador antigo daquela região, ele vai saber te contar se ali existia aquela rua, se existia aquela igreja, se existia aquele parque, como que era aquela cidade naquela época, na época lá dele anterior, né, a de vocês. Então, o relato oral, ele é uma fonte histórica também, né? Esses relatos orais vocês conseguem com os depoimentos das pessoas mais antigas, mais idosas, né? Ou você consegue com o teu pai, com a tua mãe também, com o teu avô, com a tua avó, com o biso, com a bisa, tudo, todos os relatos orais da história daquela cidade, ele é uma fonte histórica também, tá? Então, essa foi a nossa aula para relembrar um pouquinho do que a gente viu sobre a formação das cidades, sobre as fontes históricas.
Então, a prof vai deixar lá para vocês uns exercícios, né, para vocês estarem fazendo, para a gente estar colocando bem na cabeça sobre quais são as fontes históricas, o que podem me contar sobre a história de uma cidade. E a prof tá preparando mais videozinhos, mais aulas aí legais, mais novidades para vocês, pra gente tá dando sequência à nossa vida escolar, né? Então, é de uma maneira diferente, nós temos que nos adaptar a esse momento, mas ele vai ter fim, a gente vai voltar para a escola, né? Espero que vocês estejam aí se cuidando, lavando as mãos, passando álcool em gel, e quanto mais em casa a gente poder ficar, antes vai se resolver esse problema, né? Então, fiquem atentos lá, que vai ter mais aulas, mais videoaulas para vocês, e vamos matando a saudade por enquanto assim, tá bom? Até breve!